15 de setembro de 1940. Londres estava morrendo. Por 57 noites consecutivas, os bombardeiros de Hitler despejavam morte sobre a capital inglesa. 500 mil de pessoas dormiam nos túneis do metrô, rezando para ver o amanhecer. Hitler havia prometido ao mundo: em 30 dias a bandeira nazista tremulará sobre o Palácio de Buckingham, e estava cumprindo. A Inglaterra tinha apenas 700 caças contra 2.600 aviões alemães. A derrota era matemática, mas a 300 quilômetros dali, em uma pequena escola no país de Gales, 120 pessoas faziam algo que Hitler jamais imaginaria. Eles declararam guerra espiritual contra o Terceiro Reich. E o que aconteceu a seguir mudou o curso da história mundial. Esta é a história real de como uma oração parou a máquina de guerra mais poderosa que o mundo já viu. Para entender o milagre que está por vir, você precisa compreender o terror que era a máquina de guerra nazista em 1940. Em apenas 2 anos, Hitler havia conquistado a Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. 6 nações, 60 milhões de pessoas sob o jugo nazista. A Blitzkrieg era imparável. Tanques, aviões e soldados moviam-se como uma única besta apocalíptica, devorando tudo em seu caminho. Os generais alemães se gabavam dizendo que eram invencíveis. Agora, apenas o Canal da Mancha separava Hitler de seu prêmio final, a Inglaterra. E ele tinha um plano diabólico para cruzá-lo. O plano era simples e brutal: destruir a Real Força Aérea Britânica em 2 semanas e bombardear Londres até a submissão. Os números eram aterrorizantes: 2.600 aviões alemães contra 700 ingleses. Na guerra aérea, essa proporção significava extermínio. Churchill escreveu em seu diário: "Estamos sozinhos. Se falharmos, a civilização cristã morrerá por 1000 anos." O primeiro-ministro inglês sabia que estava enfrentando não apenas uma guerra, mas o próprio mal encarnado. Enquanto Londres ardia, a 300 quilômetros de distância, no pacato vilarejo de Swansea, no país de Gales, a vida seguia um ritmo diferente. Ali ficava uma pequena escola bíblica que poucos conheciam, dirigida por um homem que poucos haviam ouvido falar: Hess Howells. Ex-mineiro de carvão que se tornou um dos intercessores mais poderosos do século XX. Nascido em 1879, Howells havia experimentado algo que mudará sua vida para sempre. Aos 26 anos, trabalhando nas minas escuras de carvão, Howells teve uma visão que o deixou de joelhos. Jesus Cristo apareceu a ele e disse: "Eu te escolhi para ser meu intercessor." A partir daquele dia, Howells dedicou sua vida inteiramente à oração. Ele jejuava por semanas, orava 18 horas por dia, e coisas impossíveis começaram a acontecer. Em 1904, suas orações trouxeram o grande avivamento de Gales. 100.000 pessoas se converteram em 6 meses. Em 1915, ele orou por chuva durante uma seca devastadora. No dia seguinte, choveu torrencialmente. Os jornais chamaram de milagre inexplicável. Em 1924, Deus disse a Howells para construir uma escola bíblica, não para ensinar teologia, mas para treinar intercessores, guerreiros espirituais que lutariam de joelhos. Quando a guerra começou em setembro de 1939, a escola bíblica de Swansea tinha 120 estudantes, homens e mulheres de 20 países diferentes, que haviam vindo aprender sobre intercessão. Eles não imaginavam que se tornaram soldados na maior batalha espiritual da história moderna. Foi numa manhã fria de outubro de 1939 que Deus falou claramente com Hess Howells. O idoso intercessor estava em oração quando uma visão tomou conta de sua mente. Howells viu a Europa espiritual. Sobre a Alemanha, havia uma escuridão sobrenatural. Principados demoníacos comandavam a máquina de guerra nazista. Hitler não era apenas um ditador louco, era um instrumento de Satanás para destruir o plano de Deus na Terra. E então Deus disse: "Hess, eu te dei autoridade espiritual sobre esta guerra. Reúne meus intercessores. Vocês lutarão nos lugares celestiais enquanto os soldados lutam na Terra. A vitória ou derrota desta guerra será decidida de joelhos." Howells chamou todos os estudantes. Suas palavras foram diretas: "Deus me mostrou que somos responsáveis por parar Hitler. Não com armas, mas com oração. A partir de hoje, somos soldados de Deus nesta guerra." Ele organizou os intercessores como um exército. Turnos de oração, 24 horas por dia.
cada batalha física teria uma batalha espiritual correspondente. Quando os alemães atacaram Londres, eles atacaram o inferno com orações. Um grande mapa da Europa foi colocado na sala de oração. Bandeirinhas marcavam cada frente de batalha, e a cada movimento de Hitler, os intercessores respondiam com oração estratégica. 10 de julho, Hitler lançou a primeira fase da Batalha da Inglaterra. 1000 aviões alemães atacaram portos e aeroportos ingleses. Na escola bíblica, as sirenes de alerta não eram ataques aéreos, mas de batalha espiritual. Howells reuniu seus intercessores. A guerra real começou. Satanás quer usar Hitler para destruir a nação que mais envia missionários ao mundo. Não permitiremos. As orações se tornaram sobrenaturais. Pessoas choravam, gritavam, clamavam como se estivessem vendo a batalha espiritual com os próprios olhos. Porque estavam. Howells orava como um general comandando tropas. Senhor, amarre os principados sobre a Alemanha. Confunda os pilotos inimigos. Proteja cada piloto inglês. Que os ventos dos céus lutem por nós. Os resultados foram imediatos e inexplicáveis. Na primeira semana, a RAF deveria ter sido aniquilada, mas aconteceu o oposto. Os pilotos alemães, conhecidos por sua precisão, começaram a errar alvos óbvios. Aviões alemães se perdiam em céu limpo. Bombas caíam no mar sem explicação. Os pilotos ingleses relataram fenômenos estranhos. Era como se uma força invisível guiasse nossos aviões. Escapamos de situações impossíveis. Era sobrenatural. 15 de setembro de 1940, o dia que Hitler escolheu para o golpe final. Às 11h30 da manhã, 1.500 aviões alemães decolaram da França rumo a Londres. Era a maior formação aérea da história. O objetivo: destruir Londres e quebrar o moral inglês de uma vez por todas. Churchill desceu ao bunker subterrâneo. Pela primeira vez na guerra, o primeiro-ministro inglês demonstrou desespero real. Em Swansea, Howells recebeu a notícia pelo rádio. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de medo, de determinação. Ele reuniu todos os 120 intercessores na sala principal. Este é o momento, disse Howells. Às 12h15, a Armada Aérea Alemã cruzou o Canal da Mancha. Pilotos alemães veteranos, confiantes, voavam rumo ao que acreditavam ser a vitória final. O céu estava claro, a visibilidade perfeita. Então, às 12h30, aconteceu algo que nenhum meteorologista conseguiu explicar. Do nada, nuvens densas começaram a se formar sobre o Canal da Mancha. Em 15 minutos, um céu cristalino se transformou numa tempestade. Não era uma tempestade comum. Ventos de 80 km por hora surgiram instantaneamente. Chuva horizontal açoitava os aviões. Raios cortavam o céu como espadas de fogo. Era como se o próprio Deus tivesse declarado guerra aos invasores. Os pilotos alemães, treinados para qualquer situação, entraram em pânico. Aviões colidiram nas nuvens. Outros foram forçados a retornar à França. A formação perfeita se desintegrou em minutos. No bunker alemão, os generais assistiam incrédulos aos relatórios de rádio. Quando a tempestade passou, os números eram impossíveis de acreditar. Dos 1.500 aviões alemães, apenas 300 conseguiram chegar a Londres. A RAF, que deveria ter sido aniquilada, derrubou 185 aviões alemães, perdendo apenas 40. Churchill, que havia se preparado para anunciar a derrota da Inglaterra, recebeu as notícias com lágrimas nos olhos. Sua primeira reação foi de incredulidade, depois de gratidão. Foi um milagre, ele disse. Um milagre literal. Em Swansea, Howells sabia que a oração havia sido respondida. Ele reuniu os intercessores e disse: "O Senhor nos deu a vitória. Hitler jamais conseguirá invadir a Inglaterra. A partir de hoje ele começará a perder esta guerra." E estava certo. 2 dias depois, Hitler cancelou indefinidamente a Operação Leão Marinho. Pela primeira vez desde o início da guerra, o Führer havia sido derrotado. E não por tanques e soldados, mas por uma tempestade que surgiu do nada. Historiadores concordam. 15 de setembro de 1940 foi o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. A partir daquele dia, Hitler nunca mais conseguiu uma vitória decisiva. Frustrado com a Inglaterra, ele cometeu o erro fatal de atacar a Rússia. O início do fim do Terceiro Reich. Por décadas, a história oficial atribuiu a vitória inglesa à coragem dos pilotos da RAF e à superioridade técnica dos caças Spitfire.
Mas havia um segredo que poucos conheciam. No diário de Hess Howells, encontramos a verdade. Durante toda a Batalha da Inglaterra, nossos 120 intercessores oraram 18 horas por dia. Cada ataque alemão era precedido por horas de oração intensa. Não foi coincidência que eles falharam tantas vezes. Squadron Leader James Lacey disse: "Houve dias em que deveria ter morrido 10 vezes. Meu avião foi atingido, mas continuou voando. Era como se mãos invisíveis me protegessem." Os princípios que Hess Howells aplicou são eternos. Primeiro, existe uma dimensão espiritual em todo conflito humano. Segundo, a oração tem poder real para mudar circunstâncias impossíveis. Terceiro, Deus ainda procura intercessores que creiam no impossível. A pergunta não é se Deus pode mudar sua situação. A pergunta é: você está disposto a orar como Hess Howells orou, com fé absoluta, persistência inabalável e autoridade espiritual? Se 120 pessoas mudaram o curso da Segunda Guerra Mundial através da oração, imagine o que Deus pode fazer através da sua vida quando você realmente acreditar no poder sobrenatural da intercessão. Se esta história tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. E se você está enfrentando uma batalha impossível, escreva nos comentários. Vamos orar juntos como Howells e seus intercessores fizeram há 80 anos, porque a oração ainda move a mão de Deus. Espero te ver aqui no próximo vídeo.